Já que a gente tá todo nostálgico aqui, né? Vamos aproveitar, já que o nosso programa ele é baseado na Revista Herói. Vou pôr como Revista Herói, mas não é Revista Herói, o tema em si. Então vamos lá, agora a gente pode ir. Vamos para o nosso novo quadro aqui, é o Novo Velho. Aí, agora sim, nosso quadro aqui, o Reprisada. Pra quem não conhece, o Reprisada é um podcast que eu tinha, que pra falar de nostalgia em si, né? E... Com nostalgia. Né, é que ele começou com outra galera, depois o Vini entrou, aí só que com o Vini a gente gravou 2 episódios, ele não apareceu mais. E aí ficou largado. Ele gosta disso. O podcast tava largado. E aí eu falei, pô, vamos trazer o Reprisada pra dentro do Transmissão Pirata. E aí, em vez de fazer 3 podcasts diferentes, eu faço um só. E como é uma revista, a revista tem matérias, colunas, né? Sessões. Colunas, tem esse aqui editoriais diferentes. Exatamente. É a nossa sessão de nostalgia aqui do Transmissão Pirata. E vamos falar hoje, não da revista Herói em si, mas de revistas, né? Nerdolas aí da nossa infância e tal. Porque a gente tava falando disso, acho que antes da gente começar a gravar, e eu falei assim, vou mudar a pauta que a gente ia falar de mangá, vamos falar de revista. Então, vamos falar um pouquinho das revistas aí. Você é um pouco mais novo que eu, então você não pegou tanto a revista Herói. Você chegou até alguma revista Herói? Eu peguei algumas Herói, porque eu lembro que coisa da Conrad chegava mais em banca, né? Sim. Não chegava... Sabe onde eu comprava muita revista? Em supermercado e padaria. Era onde eu mais comprava revista de anime, de super-herói, de ficção científica, de jogos. Eu tive de tudo, cara. Eu comprava de tudo. Mas herói não chegava, cara, nessas daí. Não chegava nessas de R$1, R$1,99, não chegava. Aí eu conseguia colocar lá dentro na compra e meu pai nem minha mãe achava ruim. Aí essas aí eu pegava bastante. Mas a Herói, eu lembro que eu peguei algumas, porque chegava coisa da Conrad nas festas juninas, cara. Olha que bizarro. Chegava. Que na época nem era Conrad, era Sampa, né? Era Sampa, aí. Qual que foi da Acme da Conrad? Teve uma que era da Acme da Conrad. Então, era essa também, era a Acme também. Era Acme Sampa, um negócio assim. Não, a Acme depois virou a Conrad. Então, bom, a revista Herói era excelente, né? Era o que a gente tinha aí pra consumir quando era moleque. Eu achei até interessante trazer essa pauta, porque como o nosso programa é meio que inspirado na revista Herói, eu falei, o nosso primeiro quadro de nostalgia, a gente tem que falar da revista, né? Depois a gente vai falando das outras. E ela veio aí lá nos anos 90, junto com os Cavaleiros do Zodíaco, e ela chegou falando de Cavaleiros do Zodíaco. Né? Hã? Isso. É bom contextualizar que, tipo, acho que a galera às vezes pode ser gente mais nova que fala, caramba, mas por que vocês pegavam isso? Cara, não tinha internet, velho. Não tinha. Era revista, era um negócio de papel que a gente... Isso. Era um negócio de papel onde tinha matérias, sabe notícia que você vê na hora, assim? Que você clica no WhatsApp. Não, era só por isso, cara. Era só por aí. Era o que era. E assim, a revista chegou numa época que Cavaleiro do Zodíaco tinha acabado de chegar na manchete. E aí eles lançaram a revista que basicamente falava de Cavaleiro do Zodíaco. Era recorte e curiosidade, cara. Era basicamente isso. Era recorte de imagem. Recorde de imagem mesmo. Eles pegavam recorte de coisa que eles achavam. Eles compravam umas revistas japa que eles achavam. Portfólio de imagem. Exato. E tudo que eles faziam, eles recortavam, fazia montagenzinha com coisa que a gente não era nem computador, era montagem manual mesmo. Que não tinha, né? Computador. E fazia matéria em cima de matéria. Tinha gente que pegava muita revista de fora. Tinha gente que... O pessoal da JBC, por exemplo, eles tinham um jornal, né? Quem não sabe, a JBC, que é editora de mangá, ela é Japão Brasil Communication, né? Exato. É o nome. Então, eles tinham gente lá do Japão
que eles traziam mala de direto ou por avião mesmo, todo esse material, e tinha sempre as figurinhas carimbadas aí que ficavam em SP, que estão até hoje trabalhando com mangá, que nem o Del Greco, que é o cara dessas revistas aí. Sim. E que, cara, eles traduziam, iam atrás. Um negócio que era muito legal era, por exemplo, na época eles soltaram um resumão de tudo que acontecia em Cavaleiro Zodíaco, né? Contando a história de Cavaleiro Zodíaco. Isso. E aí tinha a parte, por exemplo, que a gente só viu até a Casa de Leão ali na Saga do Santuário, e tinha os spoilers, literalmente, do que ia acontecer depois. E aí, por que vocês iam atrás de spoiler? Porque não tinha nem os episódios pra assistir, né? Então a única forma da gente saber o que ia acontecer na história era através dessas revistas. Eu lembro que o que eu mais gostava era de Dragon Ball Z. Como eu sou mais novo, eu sou 5 anos mais novo que o Pedro, né, Pedro? Acho que é 5. Isso mesmo. E aí, cara, essa diferença é isso, é o CDZ pro Dragon Ball Z, mais ou menos. Bem esse porque período. É 95 pra 2000 ali, exatamente. Exato, 99, quando começou a passar 2000. Aí... E, cara, eu só queria coisa de Dragon Ball Z. E a gente só tinha Dragon Ball Z. O que você vai alimentar Dragon Ball Z? Quem tinha videogame, que era tipo só o jogo que tinha daquele Fighter, o Final Bolt, tinha o Final Bolt e o Ultimate Fighter Final 22. Isso, e o Ultimate Fighter, era esses mesmo. É de PlayStation, cara, né? De PlayStation. Quem tinha de Play 1, cara, e você via, você ficava maluco. E você é moleque, cara, você só quer saber disso. E aí eu lembro que eu ia atrás de revista de Dragon Ball Z, cara, e sabe o que saía muito? Aquele matéria sobre os fanzines que faziam no Japão. E a gente cara, era só especulação. Tipo, a gente acreditava que aquilo ia acontecer, cara. Tem a revista clássica da, acho que é Anime Do, que é de Dragon Ball AF, né? Isso. Eu tinha essa revista, cara. Eu tinha também. Então, Goku Super Saiyajin 5 na capa. Aí tinha o Goku Super... A gente ficava maluco, nossa, isso vai acontecer tal. O Goku Super Saiyajin 5. Mas tinha também as que eram mais apuradas, que tipo, as que a gente, que nem o Pedro falava, que traziam o spoiler pra frente. Que aí quando a gente começou a ver as coisas de GT... Então, no caso de Cavaleiro Zodíaco, né, que nem eu fazia que nem você falou, eu só comprava quando tinha Cavaleiro Zodíaco na capa. E teve alguma matéria, acho que do Del Greco, falando, quando a gente botava Cavaleiros do Zodíaco na capa, a gente vendia 3 vezes mais da tiragem do que as outras. Exato. Pô, a saga de Hades, por exemplo, no Brasil, só foi sair em 2000 e... Só? Nossa. O anime... Não, tô nem falando do anime, que o anime começou a sair em 2005. Mangá mesmo. Mas pelo mangá foi em 2002, 2003. Era 2002, meio tanto, tá? 2003. Sabe o mangá que a gente compra aqui? Esse aqui, ó. Esse aqui é um 3 em 1, ó. Esse aqui não. Esse aqui é sonho. Um sexto desse. Mas era. Foi sair o mangá de Cavaleiros, foi terminar a saga de Hades lá em 2002, 2003, mais ou menos. Então, assim, a única forma da gente saber o que acontecia em Cavaleiros do Zodíaco era com essa revista, porque tem uma que eles contam, né, o arco todo da saga de Hades, o que acontece, então... E, cara, e tinha também depois dessa fase, que aí a gente pode já entrar nos anos 2000, e tinha as revistas aí começou a ter as revistas de jogos, que, tipo, tinha muita que falava sempre falava da Pro Games, essas coisas de alugar e tal, mas as que começaram a sair, nos anos 90, era mais de código, de walkthrough, né? E quando começou a sair 2000, mudou muito. Detonados, né? Isso. Eu pesquiso, eu pesquiso como detonado até hoje, eu não consigo pesquisar walkthrough, play. Na época, nossa época é detonado.
Mas hoje, aí quando chegou nos anos 2000, começou, cara, umas coisas totalmente diferentes. Aí começava os detonados, assim, muito mais completos, porque era outra geração de videogame. E tinha o Game Shark. Eu lembro, cara, que tinha uma revista só do Game Shark. Não sei se Sim, você sim. já chegou a ver. Com os códigos, Nossa, né? cara. Coloca um código pra programar o Game Shark e tal. As coisas muito loucas. Um negócio que. Peraí. Vou ver se tá tudo em ordem aqui, que a gente começa a entrar no papo e aí eu esqueço a live e vou rolando. Aí às vezes caiu gravando. E a gente tá conversando aqui. Um negócio que é muito doido, assim, hoje em dia tem a galera que fala que zera os jogos pelo YouTube, né? Geralmente você não tem o videogame e tal, na nova geração tá muito caro tudo. Então você assiste alguém jogando, ou só aqueles que coloca só a parte do jogo mesmo, sem a pessoa comentar e tal. E às vezes sai, tipo, só cutscene e a parte da história como filme no YouTube. Exatamente. E eu já fiz isso, tipo, por exemplo, Mortal Kombat, acho que 9, 10 e 11, eu zerei desse jeito, né? Eu só assisti no YouTube. Caramba. E dá tipo um filme de 3 horas ainda. Só as cutscenes. Mas é a forma que eu fazia nos anos 90, 2000 pra zerar os jogos deles. Era lendo detonado em revista. Então eu adorava as revistas que tinham os detonados, porque aí eu li o detonado inteiro e pra saber a história dos jogos, assim. E aí tinha umas revistas que tinham uns detonados mais legal, tinha umas que eram uns detonados meio merda. Detonado mais de merda. E cara, eu lembro que eu tinha uma revista de videogame que eu lembro que, cara, por mim assim foi mais o meu irmão, eu lembro que marcou muito ele, que era o Zelda de Game Boy Advance, não lembro qual Zelda que era, que aí, cara, a gente pegava, e cara, era assim, a gente pegava as revistas até as desmanchar, cara, era até desmanchar mesmo, você ficava o dia inteiro lá, relendo, vendo, e aí eu lembro que ele tinha essa revista lá, cara, ele ficava maluco, aí tanto que ele só joga Nintendo, hoje em dia joga todos os Zeldas, e ele todo direto ele fala pra mim, não, você lembra daquela revista lá que a gente tinha? Eu falo, lembro, que era, cara, do Zelda, a gente ficava, cara, maluco, era uma coisa, era YouTube, né, pra quem você fala, a molecada vê o YouTube, fica sabendo tudo na hora, a gente ficava, nossa, vai ser isso aqui, ficava louco, cara. E eu sou muito ruim jogando também, então, tipo, mesmo com detonado, tem jogo que eu não conseguia zerar. Então tem, por exemplo, o Digimon World, primeiro de Play 1. Meu irmão sempre foi melhor que eu. Então, aí, tipo, esse é um jogo eu não conseguia zerar, porque é muito complexo, ainda tem todo o sistema de treinar os bichos e tal. Meu irmão pegou o Metal Greymon, cara. Ninguém conseguia fazer o Metal Greymon. É mó difícil, velho. É mó difícil. E aí. Meu irmão é de 96, só pra contextualizar. Ele é 3 anos mais novo. Então ele era bem mais novo que eu. E ele arregaçava, eu só ficava vendo ele jogar. Então. E aí o Digimon World é um jogo que eu zerei lendo a revista. Acho que não era Ação Games, era Dicas e Truques pra PlayStation que eu comprava. Dicas e Truques, tinha a Ação Games, acho que era a mais famosa, né? Ação Games era a mais famosa. E, cara, eu lembro a primeira vez que e tem jogo assim que a gente vai mudando um pouco falando do jogo, mas tem aquele que você vê a primeira vez, cara. Eu lembro a primeira vez que eu vi Digimon, pareceu outra coisa do outro mundo, cara. E o Digimon foi uma coisa. Outra revista também era Nintendo World, era foda. Nintendo. Tinha Nintendo World, cara, e acho que ela foi uma das que mais durou, cara, se eu não me engano. Foi, quando até 2010 mais ou menos tinha ainda. Quando começou a não ter mais revista, ela tava lá. Só que, mano, eu lembro forte, 2009, 2010, eu passava na banca e ainda tinha, só que eu não tinha coragem de comprar, porque era, tipo, muito caro. Então, eu acho que as últimas revistas que eu comprei foi de Play 3, cara. Eu comprei umas revistas porque eu amo banca. Se eu não me engano, a Dicas e Truques de PlayStation também tinha, até a mesma época da Nintendo World. Também. Mas tinha. Mas quando chegou um pouco mais avançado nos anos 2000, tinha a revista PlayStation e tinha a revista Xbox. Mas é isso. Eu acho que é bom a gente parar por aqui. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. A gente guarda pra falar mais outro dia. Isso aqui foi só uma palhinha aí da nossa trajetória com revista. No fim era só sobre revistas, né? E não sobre a revista Herói.
Mas eu pus Revista Herói porque é meio que ponto de Então, partida, é isso. porque é a Eu primeira vou revista citar que eu... uma última que eu queria só falar. É. Revista com CD-ROM. Eu lembro que no Carrefour, meu pai e minha mãe, cara, eles chegavam aquelas promoções que elas ocupavam muito espaço. Uhum. Elas ocupavam muito espaço. Aí tinha liquidação de Carrefour, de Walmart que tinha aqui. Meu pai e minha mãe chegavam com caralhada de revista de CD, que eles cobravam 50 centavos por revista, cara. Essa época eu não peguei, que eu não tinha PC. Então. E... Aí que cara, eu adorava, porque você pegava... puta, que a gente vai... é o que eu falei, a gente tá estendendo, mas a gente vai falar disso mais pra frente, que eram as revistas que vinham com a fita de vídeo, Nossa! Com a fita, eu não peguei, mas não pegou? Tinha muito. Nossa! Spawn saiu a animação inteira com revista. Exatamente, mas a gente vai deixar isso pra outro dia, vamos parar de falar de revista aqui hoje, mas fica aí, esse é o nosso primeira vez que a gente faz o reprisado aqui dentro do Transmissão Pirata. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, segue o canal, deixa o sininho aí ligado pra saber quando tem novidade. Aí, cara, mas isso aqui é pra quem tá assistindo o corte no YouTube, pra quem estiver assistindo o programa inteiro continua aí que a gente vai seguir ainda.